porque eu já vou emendar na minha fala, que também é um comentário, né? Mas é um comentário que retoma um pouco, né, a essas questões que a Mônica trouxe, né? Reconhecimento, reparação, injustiça histórica, né? Escravidão como injustiça histórica, a importância do reconhecimento e as políticas de reparação, que é um tema global, atlântico, está mobilizando políticas de memória no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, na África, né, no Brasil, e pensar essa questão especificamente em Juiz de Fora, né? Uma das coisas que todo mundo repete, né, a ideia de que, então, Juiz de Fora silencia sobre sua memória negra, na ideia do progresso, da Manchester mineira, da imigração, mas Juiz de Fora, né, se torna Manchester mineira. Eu vou parafrasear a minha colega, um artigo da nossa colega Inaê Lopes dos Santos, historiadora da UF, né, Juiz de Fora é moderna, né, é global, é Manchester, porque era escravista. Né? É o escravismo que cria a indústria de Juiz de Fora. Né? É o ser a principal cidade escravista, né, do grande Vale do Paraíba, né, da zona da Mata Mineira, da grande área cafeeira do Sudeste, né, ter gerado a fina flor da elite política escravocrata que resiste até o último minuto, né, ao movimento abolicionista, né, esse dinamismo econômico que o escravismo cafeicultor gerava no século XIX, que faz Juiz de Fora moderna. Ela é moderna porque ela é escravista, ela é industrial porque ela é escravista. Não há nenhuma dicotomia entre esses dois termos. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro momento. Então, portanto, ela é moderna, ela é industrial, fundada, né, numa profunda injustiça histórica. Né? Eu acho que esse é um dos termos básicos da discussão sobre a reparação. Isso vale para a Inglaterra, isso vale para os Estados Unidos, isso vale para Juiz de Fora. Para o Brasil em geral, mas para Juiz de Fora em particular. Né? O segundo ponto é que é uma cidade que surge, né? É uma cidade escravista que se consolida como moderna e escravista e a seguir industrial, no século XIX, né? De forma que a gente tem várias camadas, né, de chegadas e de acesso à alforria, de emancipações e chegadas de novos africanos na história do Brasil como um todo, mas no caso das regiões cafeeiras em geral, né, e da Mata Mineira em particular, nós temos uma região que concentrou, né, a última geração de cativos, de pessoas em situação de cativeiro, ou não só a última geração de africanos, mas também os chegados do tráfico interno, que, de certa maneira, vai substituir, né, o tráfico atlântico nas décadas finais da escravidão. Então, você tem uma população negra majoritária, né, você já tem uma população afrodescendente livre, mas você tem uma população cativa extremamente expressiva, né, e, de certa maneira, no pós-abolição, né, quando a gente vai tentar acompanhar, esse era um ponto que eu queria lembrar em relação até às pesquisas que foram apresentadas, né, a importância da pesquisa da Elione, da Raquel, que há muita pesquisa sobre escravidão, né, mas a ideia de tornar visível, né, a experiência dos descendentes dos últimos cativos depois da abolição é muito mais recente. Os trabalhos delas duas foram extremamente importantes, de começar os historiadores dando visibilidade e se questionando sobre isso, mas o que eu queria marcar com a especificidade é que é uma cidade moderna, porque escravista, negra, porque a maior parte da população é negra, né, ou de egresso cativeiro, ou de já com a população já tornada livre ainda antes de 88, mas uma conexão extremamente forte no pós-abolição entre a experiência da população negra e a memória da experiência escravista, que é uma memória, como falou o Luan, né, extremamente traumática. Né? Ela gera um silêncio para o setor escravista, né, que quer pensar o seu progresso, quer desvincular o seu progresso da memória da escravidão, né, e também para as pessoas que trazem a memória familiar, né, das experiências da escravização.
né, apesar da importância da luta por direitos, da liberdade, né, da construção de famílias, né, de recuperar tudo que se construiu apesar da violência, né, essa estrutura de desumanização, violência, eu acho que o caso da Praça Teófilo é muito significativa, né, do nível, né, ele foi morto sob tortura, né, o nível, né, o nível de suicídio escravos nos processos criminais de Juiz de Fora, a Eliane sabe disso, é uma coisa muito impressionante, de forma que então, há uma violência básica que funda a sociedade, que é difícil, que é negada pelos setores, né, que são beneficiados, né, por essa visão de um progresso que quer esquecer essa base, mas também é difícil mesmo para aquelas pessoas, né, que têm uma conexão direta, né? Mas isso é importante, né? Nós estamos dar visibilidade à experiência negra nas antigas regiões cafeiras do Sudeste, é falar do avô, do bisavô que viveu o cativeiro, que viveu uma violência, né, ou que viu a violência, né, que se não sofreu, viu, né, a que sofreu o negro Teófilo e outras pessoas, né, toda a descrição sobre, né, as tutelas, né, que é as continuidades, né, da prática escravista, apesar da emancipação do ventre livre, ou mesmo da Lei Áurea, de forma que é uma experiência, né, de violência difícil de ser lembrada, mas que, ao mesmo tempo, quando você fala sobre ela, você constrói, como diz a Rita Félix, né, toda a história da resistência, da liberdade, e, ao mesmo tempo, revisita o trauma e a ideia, né? É possível reparar esse trauma? Como fazer isso? Não? Aí eu queria fazer um marco, tem que ser rápida, né? Eu acho que um marco importante na história do Brasil é a Constituição de 1988, né? Foi a que reconheceu o Brasil como uma sociedade multicultural, foi a primeira vez que se estendeu o direito ao voto a toda a população brasileira, com direito de voto ao analfabeto, e não por acaso, pouco tempo depois, o analfabetismo praticamente foi erradicado, e que construiu uma série de políticas públicas, né, que, apesar de todas as limitações, né, permitem a FUNALFA, a publicação dos livros acadêmicos que nós temos, o próprio tipo de pesquisa, né, que foi apresentada aqui, ela é toda construída a partir, né, dos anos 80. Né? Aliás, sobre o pós-abolição, já são pesquisas, mesmo quando feitas ainda no início por pesquisadores brancos, como eu mesma, Eliane, Raquel, mas depois cada vez mais por pesquisadores negros, mas são pesquisas já do início do século XXI. Tá? Então, para concluir, eu só queria falar como é que funciona, eu ia dar um exemplo, né, que eu acho muito eloquente, sobre como funciona o silenciamento sobre as idades, mas como também, talvez, às vezes, de maneira indireta, a gente começa a lidar com o trauma. Eu vou contar uma historinha também. Vou compartilhar a tela aqui e contar a história de uma escultura pública de Juiz de Fora, que é extremamente poderosa, né? E também, quando a gente pensa em escultura pública, em memória, né? Memória na cidade, né? da experiência do racismo, da escravidão e do racismo como constituinte, né? de um território. A gente falou do Teófilo, da Caminda, do Brócolis, doméstica de luxo, né, que ainda fazia blackface na cidade. Então, a gente tem uma estrutura de muito silenciamento, mas, de repente, né, tudo depende de como a cidade convive com essas homenagens, né, o quanto o Largo, né, a Praça Teófilo e o Largo Rosa Caminda são conhecidos, né, e em sendo, quanto que as pessoas refletem sobre o que eles estavam querendo dizer. Então, eu vou dividir aqui a tela com vocês, discutindo uma obra que eu acho que todo mundo que é da cidade conhece, de um artista muito conhecido e importante na cidade, o Adalto Venturi, né, que é essa obra aqui que está no trevo, né, do Parque da Lajinha, se eu não me engano. Né?
Eu estou na cidade desde 2018, trabalhando, fazendo, né, junto com a Giovana, coordenando o projeto sobre Memória Negra da cidade, e eu descobri, né, esse ano, que essa grande escultura o nome da escultura, eu vou ler aqui, Escravos e Libertando, aqui. Ex-escravo louvando aos céus pela sua libertação, uma releitura do Adalto Venturi, tá, de uma obra em relevo, que é essa aqui embaixo, né, que está no Parque Mariano Procópio, onde o escravo está saudando, né, ele está embaixo, saudando a princesa Isabel. Esse foi um projeto apoiado pela Lei Murilo Mendes, né, de 2015, que não falava de escravidão. Apesar da releitura ser essa, e a gente vai voltar a essa releitura daqui a pouco, era Aqui, ó. Era um projeto de releitura sobre de releitura, de pensar, né, uma escultura urbana que dialogasse com obras de artes de referência fundamental para a cultura ocidental. Né? Havia obras variadas, né? Eu posso mostrar aqui as obras que foram relidas, né? O escravo se libertando dos grilhões da escravidão, do Parque Mariano Procópio, da cidade, mas também a escultura Vitória de Samotrácia, escultura acho que grega, a escultura de Atlas, o quadro Abaporu, da Tarsila do Amaral, o Homem Vitruriano, do Leonardo da Vinci, né? E o quadro Tiradentes Supliciado, que também estava no Museu Mariano Procópio. Então, a princípio, né, a temática da escravidão e a temática racial ela não são centrais ao projeto, né? Ainda que e eu conversei com a Adalto hoje, né? Duas intenções estavam certas, claras, né? Na construção dessa referência, que é exatamente a que ficou mais tem dimensões mais monumentais, né? E que vai ficar permanente na cidade, pelo menos essa é a intenção. Ele considerava que ela fazia uma referência a todas as pessoas que conseguiam se libertar desse sistema que escraviza, fazendo-as perder a própria vida em função de um cotidiano urgente. Né? Ele pensa a escravidão como uma metáfora de crítica ao próprio capitalismo, né, que buscou um paralelo com a contemporaneidade para atualizar todas as suas releituras, dando um sentido humano e urgente às esculturas. Essa é a leitura, é o discurso que apareceu, né, na imprensa, que foi falado na época desse momento. De todo modo, eu queria reler alguns pontos dessa né, fazer uma releitura da releitura, né, chamando a atenção para como o artista, né, em parte intencionalmente, em parte talvez, né, por um acaso, mas ele faz algumas operações que dão um sentido, né, extremamente, que podem dar, se assim forem apropriadas, né, um sentido extremamente forte a essa escultura no Parque da Lajinha, né, principalmente em relação à releitura que ela foi feita. O primeiro é que ele tira, né, o ex-escravo louvando aos céus pela sua liberdade, né, ele retira o escravo, né, que estava, o nome anterior era escravo se libertando dos grilhões da escravidão, né, o escravo que se libertava dos grilhões da escravidão, ele estava abaixo, ajoelhado, não apenas olhando para os céus, mas também olhando para a princesa. Né? Essa imagem do Parque Mariano Procópio reproduz a memória da dádiva, que é uma memória absolutamente construída. Né? O 13 de maio foi construído num embate, né, onde as fugas de escravizados foi o grande diferencial que fez finalmente, né, que definiu o timing da aprovação da lei. Foi uma enorme derrota, né, dos setores chamados emperrados, escravocratas, que tinham em políticos da Mata Mineira e de Juiz de Fora, em especial, a sua lideranças de expressão nacional. Foi algo completamente inesperado, de que a monarquia
tentou se apropriar politicamente, e depois há todo um trabalho, né, de construção da figura da princesa como aquela que doa, né? E essa imagem, né, ela consolida essa narrativa, né? Enquanto se você tira esse escravizado dos pés da princesa e o coloca, né, com braços abertos, olhando para o alto, ele não está mais de joelho, ele está agradecendo aos céus, no centro de um parque, né, como o Adalto comentou comigo, e isso foi proposital, um centro do parque que está na área, que foi ocupada, né, pelos descendentes dos libertos, é uma praça onde acontecia o jongo na cidade no início do século XX, né, um espaço que tem toda uma importância para a memória negra. Eu vou dizer para vocês, eu tenho acompanhado memória, imaginário urbana ligado à memória da escravidão e da abolição no mundo atlântico, tem lido teses sobre isso, etc. E me parece que essa é uma das esculturas mais monumentais, né, fazendo referência direta, né, ao sentido escravista que constitui a cidade, né, e a importância, né, da população que viveu essa experiência dos seus descendentes, né, na construção da memória da cidade, né? Eu acho que uma releitura, eu quero ficar aqui, né, essa passagem, né, retirar esse homem pequeno, né, dos pés da princesa Isabel e colocá-lo gigante, né, no centro da área negra histórica da cidade, se for lido assim pela população, é um passo extremamente importante para reparar, de certa maneira, os sentidos, né, dessa modernidade escravista, que constitui não apenas a cidade, mas nos constitui como país de uma maneira geral. Tá? É isso. Fomos ao debate. Obrigada a todos. Leandro, chama todo mundo.